Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, fala Davi, sempre virá diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E além disso, a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria assentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto,
compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém. Que bênção, queridos. Nós estamos aqui diante de mais uma passagem bíblica, o capítulo 2 de Atos, e quero tentar fazer aqui em poucos minutos a inspiração para a nossa oração. Tentar extrair desse texto aquilo que deve nos levar a orar, ou pelo que orar. O texto fala que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É bom lembrar o seguinte, que entre a Páscoa e a festa de Pentecostes, nós temos 50 dias, ok? Na verdade, não é entre a Páscoa, não. É entre as primícias, ou seja, desde o dia da ressurreição de Cristo, que era comemorada a festa das primícias, ou seja, entre a Páscoa e a primícias, nós temos 3 dias, ok? São festas que estão associadas. A Páscoa, os pães asmos e as primícias. Então nós temos entre a Páscoa e as primícias 3 dias, que corresponde justamente à morte de Jesus na Páscoa e à ressurreição de Cristo nas primícias. Das primícias até o período de Pentecostes são 50 dias. A Bíblia diz que Jesus, depois da ressurreição, portanto depois das primícias, ele ficou 40 dias entre o povo. E ali ele testemunhou da sua ressurreição entre os apóstolos e entre mais ou menos 500 pessoas. Ontem eu falei 400 pessoas, porque confundi com os 40 dias. Mas ele esteve ministrando em 40 dias para mais ou menos 500 pessoas. Na verdade foram mais de 500 pessoas, conforme o testemunho do apóstolo Paulo. Então aí nós já temos 40 dias. Faltam então quantos dias para o Pentecostes? Quantos? 10 dias. Ok? Então, quando Jesus ascende aos céus, ele já tinha ficado 40 dias, e entre as primícias e Pentecostes são 50 dias, então ele ascende aos céus no 40º dia, tendo ficado 40 dias entre eles, restando então 10 dias. Durante esses 10 dias, a igreja ficou unida em oração, porque foi aquilo que Jesus havia dito: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então por 10 dias, eles permaneceram unidos, orando, gerando, tendo a expectativa de que em breve o Espírito Santo desceria. Passados 10 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Muito provavelmente eles estavam exatamente no templo. Como eles estavam reunidos no cenáculo, tem muita gente achando que, no dia de Pentecostes eles estavam no cenáculo. Não teria cabimento eles estarem no cenáculo, numa sala pequena relativamente, de forma que o Espírito descesse e aquela multidão toda que estava na festa de Pentecostes ouvisse os sinais das línguas. Então, provavelmente 99,9% eles estavam no templo, porque era o lugar onde se reuniam todas as pessoas que vinham de diversos lugares do mundo para celebrar a festa de Pentecostes. Haviam judeus espalhados em muitos lugares.
e vinham outras pessoas também adorar ao Senhor no dia de Pentecostes. E o que aconteceu? Estando eles reunidos no mesmo lugar. Então, primeiro motivo de oração é que você deve procurar estar onde a igreja está. Se a igreja está numa convocação de oração e jejum, eu estou lá naquela convocação. Se a igreja está no culto, seja o horário A, ou B ou C, mas a igreja está reunida. Todas as vezes em que tivermos oportunidade de nos reunirmos com a igreja, mesmo que essa igreja seja 2 ou 3 pessoas, porque ele disse, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Daí o valor das células, daí o valor de nós gerarmos também na nossa oração, e eu tenho orado nesse sentido, para que durante esse tempo de oração, nós possamos gerar muitas células, mesmo que não sejam células fruto de um programa da igreja, mas que sejam células fruto de um programa do Espírito Santo, onde ele une os corações, onde ele une as pessoas em torno de um propósito, ouvir a palavra de Deus, orar e ser um testemunho vivo para que muitos outros possam conhecer a Jesus Cristo. Veja que quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo desceu. Amém? Então vamos dizer assim, eu vou orar gerando a reunião dos santos. Ok, queridos? E os santos se reúnem no templo, mas os santos também se reúnem nas casas. Vamos gerar o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa ser gerado, né? Ele é uma pessoa. Mas vamos gerar uma experiência com o Espírito Santo. Vamos gerar uma experiência com o Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles e fez repousar uma língua sobre cada um deles. De que língua estamos falando aqui? Vamos atentar aqui, embora aqui não seja um estudo bíblico, mas a gente precisa explicar para a gente orar com propriedade, senão a gente não entende. Línguas na Bíblia, elas têm um significado um pouco variado. Por exemplo, quando o Espírito Santo desceu sobre estas pessoas, trouxe uma língua específica. Qual a língua específica? A língua das nações. Por quê? Porque o propósito para este dia era deixar um testemunho na linguagem das pessoas estrangeiras ou que tinham uma língua diferente de uma parte do mundo e que pudessem então ouvir o testemunho da igreja ali na sua própria língua. Qual que era o objetivo? Qual que era a estratégia de Deus? Fazer com que, ao terminar a festa de Pentecostes, essas pessoas, ao voltarem para suas terras, pudessem levar o testemunho do que havia acontecido ali. Então havia uma estratégia divina, congregar todos no dia de Pentecostes, de diversas línguas, para que eles pudessem então ouvir na sua própria língua as grandezas de Deus. Então, na verdade, o que aconteceu foi isso. A igreja, suponhamos que vocês sejam 120, mas só que não temos só 120. Tanto de que gente que se converteu aqui chegou a quase 3.000. Mas o que aconteceu? No meio daqueles 120, que era a igreja que estava reunida ali naquele lugar, repousou uma língua sobre cada um deles. A língua inglesa, a língua francesa, a língua alemã, a língua, e aí vai, a espanhola, e vai. Cada um deles que era correspondente às línguas que eram faladas nas nações. Qual foi o espanto? Gente, eu vim de tal lugar, eu estou vendo alguém que é daqui falar a minha língua, então eu ouvi e eu entendi que essa linguagem é uma linguagem que eu pude compreender e é uma linguagem que tinha um objetivo, exaltar as grandezas de Deus. Então, que bênção, né? Então, os representantes todos saíram de lá e impactados porque puderam ouvir a língua das nações. Eu tenho um testemunho pessoal e particular. No dia em que eu fui batizado no Espírito Santo, e eu digo isso para a glória de Deus, mas para que a gente possa entender que isso que aconteceu no passado, acontece hoje. No dia em que eu fui batizado no Espírito Santo, a primeira língua que eu orei foi o inglês, sem saber absolutamente nada, quer dizer, alguma coisa sabia porque eu conseguia entender que estava falando inglês.
mas não conseguiria falar o inglês na fluência que eu falei no dia em que fui batizado no Espírito Santo. Quando terminou um período de oração em inglês, eu orei um período curto, mas um período em francês. Quando terminou o período de francês, eu fui orando outras línguas, talvez mais parecido com o alemão, que depois a gente vai vendo, vai assimilando, e outras chegando próximas àquela região lá do Oriente Médio. Essa experiência nunca mais na minha vida eu tive, mas foi no dia do batismo no Espírito Santo. Já era crente já há muito tempo, mas não sabia que a gente podia ser batizado no Espírito. Batismo, a palavra batismo vem do grego baptizo, ou mergulho, mergulhar no Espírito. Havia uma busca incessante pelo Espírito Santo, e eu, naquele apartamento, esperei um horário que a Noemi fosse dormir, que o Daniel fosse dormir, pequenininho, e então fui orar para que eu pudesse ter essa experiência. Eu falei, eu vou ter essa experiência, eu vou mergulhar no Espírito Santo. E quando isso aconteceu, Deus deu esse testemunho que aconteceu numa pessoa. O que aconteceu com essas pessoas? Eles tiveram a capacidade de orar a língua das nações. Para mim, foi apenas um testemunho de que Deus estava comigo ali. Para esse povo, foi um testemunho de evangelização para as nações. Esse é um tipo de língua. Há um outro tipo de língua, que é a língua para intercessão. Lá em Romanos capítulo 8, quando Paulo fala sobre que o Espírito Santo em nós, que conhece o coração do Pai, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, há um peso de intercessão. Por exemplo, quando você está num determinado lugar, orando, e o seu coração sente um peso por alguém, por uma nação, por uma cidade, por uma igreja, enfim, há um peso. Você não sabe exatamente o que se passa dentro de você, mas muito provavelmente o Espírito Santo que habita em você está produzindo um peso de intercessão. Naquela hora, a sua mente não está informada acerca da situação pela qual você deva orar, mas o Espírito que está dentro de você sabe. Então é a hora que você lança mão do recurso da oração em línguas, fruto de um peso de intercessão, e naquele momento você intercede. Você não sabe exatamente por quem está intercedendo, ou o que o Espírito Santo está falando diretamente ao Pai. Mas ele usa a tua boca e ele usa a tua língua. E por que ele precisaria fazer isso? Porque na verdade a terra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Estão entendendo, amados? Então, por mais que você não esteja consciente do que você esteja orando, mas se você já permitiu que o Espírito Santo te usasse na intercessão, então ele intercede através de você, ser humano, que tem autoridade sobre a terra, para interceder por situações desconhecidas pela sua mente, mas conhecidas pelo seu coração, conhecidas pelo seu espírito, onde o Espírito Santo de Deus habita. Amém? Línguas para intercessão. Mas há uma outra língua, que é a língua para edificação pessoal. Não é a língua nem das nações, nem a língua da intercessão, mas é a língua, quando você ora em línguas, línguas espirituais, não são línguas que a sua razão compreende, mas são línguas para edificação pessoal. E isso está descrito lá em 1 Coríntios, tanto capítulo 12, quanto capítulo 14. Você pode estudar 1 Coríntios 12 inteiro, pode estudar 1 Coríntios 14 inteiro, para você entender o espírito que Paulo está compartilhando ali. Ali, ele está falando da língua, que não é para eu ficar orando em línguas para as outras pessoas, porque ninguém vai entender e não vai edificar ninguém. Mas essas línguas, que não são das nações, nem são para intercessão, são línguas do Espírito Santo para a sua devoção pessoal. Quando você se fecha no seu quarto para orar em línguas por um determinado tempo, para aquecer o seu espírito, para edificar o seu espírito. Não é para que o outro entenda, mas é para que você se edifique a si mesmo, e depois de um determinado período de oração em línguas,
o seu espírito está mais sensível. Nem você entendeu, nem outra pessoa entendeu, até porque você orou sozinho. Mas num determinado período, o seu espírito está mais sensível. E o quarto e último tipo de língua é a língua, aí sim, para edificação do outro, quando estamos em reunião coletiva. Mas essa edificação do outro só vale quando há alguém que interpreta. Então alguém fala em línguas, aí já não é uma oração em línguas, mas é uma comunicação em línguas espiritual, que ele não está entendendo o que ele está falando, mas há alguém a quem Deus levanta no contexto da igreja para interpretar essa mensagem. Então, para que o outro seja edificado. Se não é para que o outro seja edificado, então eu não devo orar no contexto público. Por exemplo, num momento como esse é momento de falar a palavra, falar na sua língua, falar de maneira que você entenda. Não adiantaria nada eu simplesmente chegar e começar a falar em línguas, todo mundo ficaria confuso, e especialmente alguém que viesse de fora, um descrente, alguém que não conhece ao Senhor, que veio aqui para entender a palavra, e me ver orando em línguas, vai achar estranho, e aquilo, ao invés de ser bênção, de edificação para ele, vai ser motivo de confusão. Estão entendendo? Não aconteceu esse tipo de coisa nesse dia, porque as línguas que foram distribuídas não foram as línguas para edificação pessoal, mas foram as línguas das nações, de maneira que eles entenderam. Por isso que a prioridade divina num contexto coletivo é a edificação de todos. Se não é para que haja edificação de todos, então não serve, vai gerar confusão. Nesse caso, eles falaram a língua das nações e todos entenderam e todos levaram testemunho para as suas próprias nações das grandezas de Deus. Amém, queridos? Deu para compreender as 4 tipos de línguas, mas tudo isso resultado de uma experiência profunda com o Espírito Santo. A segunda ênfase que a gente vai trazer aqui em 5 minutos, porque não posso passar das 7. Poder pode, né? Mas então vamos orar, né? A segunda ênfase aqui é a oportunidade para se pregar a palavra de Deus. Pedro se levantou no meio daquela comunidade toda, estavam todos, de certa forma, pasmados, como alguém pode, não sendo da minha língua, como alguém pode falar a minha língua. Então havia necessidade de que alguém se levantasse para explicar o que estava acontecendo. E essa explicação foi em meio a uma pregação do Evangelho. Nós precisamos então gerar isso. Precisamos gerar o quê? O ajuntamento do povo, seja nos templos, seja nas células, seja nas reuniões de oração, porque há poder quando estamos juntos. Precisamos gerar uma experiência profunda com o Espírito Santo, mergulhar no Espírito Santo. E nós precisamos gerar também em oração que nós tenhamos sabedoria para nos utilizarmos de toda e qualquer situação da vida. Foi isso que Pedro fez. Ele aproveitou a oportunidade em que havia aquele grande grupo e ele entendeu pelo Espírito Santo que era uma oportunidade única para se pregar o nome de Jesus. E amados, às vezes nos falta ousadia para isso. Sabe, quando chega a oportunidade, mas falta-nos a intrepidez. Chega a oportunidade e nós somos acometidos pelo medo, pela insegurança. O que vão achar de mim? Falta-nos a ousadia. O que mais a igreja tinha e que era gerado por meio das orações era ousadia. Vamos chegar especialmente no capítulo 4. Eles oraram: Senhor, em meio a essa perseguição, mas dá-nos ousadia para fazermos conhecido o Teu nome. Dá-nos ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho. E então, queridos, por meio dessa pregação ousada de Pedro, no meio desta grande comunidade, o que aconteceu? Quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Antes de Pedro arrematar a mensagem, a grande multidão foi compungida no coração.
e ela entrou em desespero, como que sentindo o calor das chamas do inferno já se aproximando deles. E então, no desespero, no final daquela pregação, eles disseram: que faremos, varões irmãos? É o fruto de uma pregação ousada, intrépida e cheia do Espírito Santo, que produziu esse coração constrangido, esse coração que temeu a mensagem. E eles disseram: que faremos, varões irmãos? E então Pedro arrematou a pregação dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 3 elementos fizeram parte do arremate desta mensagem: a pregação sobre o arrependimento, a pregação sobre o batismo nas águas e a pregação sobre o batismo no Espírito Santo. Ok? E o que nós devemos gerar? Senhor, devemos gerar em oração arrependimento, que é o meu viver, que o meu falar, que o meu pregar possa produzir pelo Espírito Santo de Deus arrependimento nas pessoas. Que a minha pregação, que a minha vida, que o meu testemunho, que as nossas células, que os nossos cultos possam levar centenas e milhares de pessoas ao batismo nas águas. E que o nosso ministério possa levar dezenas, centenas e milhares de pessoas ao batismo no Espírito Santo, para que a grande multidão possa ter a mesma experiência que os 120 tiveram. Tudo isto deve ser alimentado ou gerado nas nossas orações. Ok? E como essa igreja viveu? Devemos gerar em oração. Essa igreja viveu baseada em essa igreja que estava nascendo então neste dia, ela viveu baseada em 4 elementos: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. É isso que nós temos que gerar aqui. Doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. Não prega filosofia humana. Não prega autoajuda. Não prega nada que não esteja baseado na palavra. É a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que ministra, a palavra que ensina. Doutrina dos apóstolos. A igreja era saudável naqueles dias porque ela vivia baseada na doutrina dos apóstolos. Segundo lugar, na comunhão. Alguém pode dizer: não, mas eu ouço todas as pregações na internet. Ótimo, talvez você esteja na doutrina dos apóstolos, dependendo do que você ouve na internet, dependendo. Mas se você não tem o segundo elemento, que é a comunhão, você não está no perfeito de Deus para a sua vida. Você precisa do toque, você precisa da presença da pessoa, porque há uma unção na coletividade, há uma comunhão quando estamos juntos. E essa igreja experimentava o que era comunhão. Na comunhão somos exortados mutuamente, somos admoestados mutuamente, somos repreendidos, porque precisamos ser repreendidos vez por outra. Nós somos pastoreados coletivamente. Enfim, há uma série de situações que só acontecem na comunhão. Partir do pão tem a ver com a ceia do Senhor. Paulo diz o seguinte: antes de comer do pão e beber do cálice, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O partir do pão de casa em casa e o partir do pão na coletividade fazia com que constantemente o povo entrasse num processo de autoexame, de autojulgamento. E isto fazia com que as raízes do mal fossem arrancadas antes que se aprofundassem. Quando isso acontece permanentemente, e que a gente pode estar na presença do nosso irmão e fazendo uma autoanálise da nossa vida, no temor do Senhor, rapidamente nós identificamos inclinações para a violência, inclinações para a imoralidade, inclinações para a intemperança, inclinações para a falta de perdão. Imediatamente, ou quanto mais rápido for possível, nós entramos num processo de purificação,
que é a base da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela lutava contra o fermento, sobre o qual foi falado ontem na reunião de oração das mulheres. O fermento, que quando não percebido a tempo, ele vai enchendo e inchando e inchando, e a gente já se acomoda com a pornografia já passa a fazer parte da nossa vida, o coração amargurado contra outro irmão, a gente leva de boa, e a gente vai se deixando levar por esse fermento continuamente, e somos contaminados. Então, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, com alegria e singeleza, sem mágoa, sem rancor, e sem pecado, sem fermento. Em último lugar, orações. As orações eram um estilo de vida da igreja. A igreja não sabia viver sem oração. A oração era diária, a oração era constante. A igreja não sabia viver sem orar. No capítulo 3, você vai ver que Pedro e João estão indo à hora da oração nona, que é às 15 horas, estão indo para o templo, porque tinham o hábito de todos os dias estarem juntos para oração. E é isso que nós vamos gerar aqui também. Amém? Como orar? Se a gente tem uma reunião de oração por semana, como orar? Vamos gerar em oração. Porque quando a gente gera, lá na Coreia, eles começaram a comprar nos montes, nos lugares altos, compraram terrenos em determinados lugares altos da Coreia para montar quartinhos de oração, para que as pessoas pudessem, durante todos os dias, 24 horas, subir ao monte para orar. Para orar incessantemente, continuamente. E então é impossível não ser derramado um avivamento quando esses 4 elementos são estabelecidos. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, que tem a ver com purificação, perdão de pecados e orações. Foi assim que a igreja viveu e é isso que nós estaremos gerando em oração. Por 15 minutos, nós teremos o nosso momento particular. Você pode ficar à vontade aqui no templo. Estaremos aqui bem à vontade, orando. Coloque a sua vida diante de Deus. Se você se lembrar daquilo que foi colocado aqui, comece a gerar essas coisas na sua vida pessoal. E depois, nos outros 15 minutos, estaremos pegando o microfone e gerando coletivamente. Mas agora, 15 minutos, cada um no seu lugar, fique à vontade, vamos orar.